Nós vamos falar agora sobre os setênios. E eu trouxe para isso uma frase, também um provérbio chinês, bem interessante. Ele diz o seguinte, que levamos 20 anos para aprender, 20 anos para lutar e 20 anos para nos tornar sábios. Se formos comparar com os setênios, a nossa vida está dividida a cada 7 anos. E a nossa história a cada 3 períodos de 7 anos. Então, de fato, o primeiro período tem em torno de 20, 21 anos. O segundo período, mais 20, 21 anos. E o terceiro período da nossa vida, 20 e 21 anos. Vamos ver na prática como que isso acontece. Vamos falar desses 3 grandes períodos da nossa vida da seguinte forma. Eu trouxe para vocês o slide construído na primeira fase com os 3 primeiros períodos, que é o período onde a nossa curva de aprendizado mais se desenvolve. Então, por isso, ela é chamada de período de aprendizado receptivo. Então, dos 0 aos 7 anos, o nosso corpo físico ainda é pequeno, mas é a fase que mais cresce. Então, dos 0 aos 7 anos, se fosse uma curva, seria assim, crescente. Porque o período que a gente mais cresce fisicamente é dos 0 aos 7 anos. Na verdade, até os 21 anos, a gente continua crescendo fisicamente. Espiritualmente e emocionalmente, a gente nasce praticamente pronto e vai tendo um desenvolvimento diferente. É como se a curva fosse invertida, né? Começasse aqui espiritualmente elevado, descesse um pouquinho e ela vai se elevar de novo mais para frente. Então, do 0 ao 7, que é o nascimento e o fortalecimento do corpo físico. Por isso que nessa época da vida é muito comum doenças respiratórias e dores musculares e físico, porque é a fase que o nosso corpo físico mais cresce. E a nossa principal referência é a família, especialmente a mãe, levando em consideração também que nessa fase o indivíduo vê o mundo bom. O mundo é bom para ele mesmo, porque basta o bebê chorar que vem sempre alguém para atendê-lo, para cuidar. Então, na maior parte das vezes, o indivíduo dos 0 aos 7 anos enxerga o mundo bom, tudo dá certo. Já na fase seguinte, é a fase dos 7 aos 14, que é a fase que ele começa a se relacionar com outras pessoas, ele começa a se relacionar com o mundo externo, e a referência deixa de ser a referência da mãe e passa a ser a escola. E aqui ele começa a vivenciar o eu. Aqui a vivência é dele próprio, né? Então começa a nascer as questões emocionais, né? Então o desenvolvimento emocional nasce a partir daí e as emoções se desenvolvem a partir dos relacionamentos. Então quanto mais eu me relaciono com as pessoas, mais eu desenvolvo as questões emocionais. A minha inteligência emocional iniciar aqui nessa fase. Acontece o desenvolvimento ritmo e o mundo não é mais bom, mas o mundo é belo. Então, as coisas são belas. Ele consegue identificar melhor o mundo lá fora e a principal referência é a escola, como eu falei para vocês há pouco. Bom, e na terceira fase do primeiro setênio, nós vamos identificar, então, a fase dos 14 aos 21 anos, que é a fase do nascimento da identidade. Então, do 0 aos 7 anos, a família consegue contribuir com o desenvolvimento da nossa personalidade. E dos 14 aos 21 anos, a família ainda consegue contribuir com o caráter. Por isso que a escola também é muito importante na formação do nosso caráter. A partir dos 14 anos, o caráter está desenvolvido. Eu já sei quais são as minhas escolhas éticas. E, ao longo da vida, portanto, a tendência é usar essas formações que é a formação do nosso modelo mental, dos nossos mapas mentais. Então, dos 14 aos 21 anos, nasce a nossa identidade. O que se forma é o sistema metabólico e o mundo aqui passa a ser verdadeiro.
é a fase que o indivíduo é mais crítico. Então, vocês certamente conhecem pessoas nessa fase, dos 14 aos 21 anos, você pode estar nessa fase, e é a fase que a gente questiona o mundo, questiona a família, questiona a política, as leis, as regras, as normas, muitas vezes desobedece na escola, na faculdade, porque a gente quer criar as nossas próprias leis, as nossas próprias regras, né? Então, deixa de ser obediente a regras e normas e passa a ser questionador. A referência aqui são os amigos. Enquanto que anteriormente era a família e a escola, aqui a principal referência são os amigos. Então, é necessário que o indivíduo, nessa fase, questione a sociedade, questione as regras e normas, principalmente porque ele precisa ser aceito pelos amigos, nos grupos de amigos, que é a principal fase que ele se relaciona. Então, nesses 3 períodos, encerra uma fase importante, que é o do aprendizado receptivo, aquele aprendizado que vem de fora para dentro. Nós vamos falar agora da segunda fase dos setênios, né? O segundo ciclo de 3 setênios, que é o ciclo onde a gente está na autoafirmação e na autoeducação. Dos 21 aos 21 anos, nós estamos falando da fase emotiva, da fase emocional. É a fase onde as nossas emoções são desenvolvidas. Por isso, como está em fase de desenvolvimento, é muito comum que a gente tenha altos e baixos. Então, um dia está muito feliz e o outro dia não está tão feliz. É a fase onde a gente tem mais dificuldade para receber feedback. Porque se eu estou ainda me autoafirmando, quando vem alguém e faz uma crítica, eu tenho mais dificuldades para lidar com essa crítica. Então, essa é uma fase bastante delicada. E é a fase que ele vai para o mercado de trabalho e começa a enfrentar os desafios da vida dentro do trabalho. Então, geralmente, é a idade onde a gente se apaixona, namora e casa. É super legal essa fase também. A fase seguinte, aqui a gente tem uma importante crise, que é a crise de identidade. Quando ele acaba de sair da história do crescimento físico e do aprendizado através de outras pessoas, aqui, como ele tem um aprendizado de dentro para fora, ele passou pela fase crítica, ele tem uma crise de identidade. Quem sou eu? Onde é que eu quero chegar? O que eu quero do meu futuro? Então, era uma fase também de bastante questionamento, mas olhando para o futuro. Na fase seguinte, é dos 28 aos 35 anos. É a fase onde a gente é mais racional e procura conquistar um lugar no mundo. Então, é o período onde os indivíduos começam a encontrar os desafios da carreira e almejar um cargo específico. Então, ele não quer mais ser um analista sênior, ele não quer mais ser um profissional da operação. Ele quer ser um líder, ou ele quer ter um cargo específico, ele quer conquistar um cargo onde ele seja reconhecido dentro do ambiente onde ele trabalha. Então, é a fase onde a gente tem mais energia, na realidade, porque a gente vai buscar aquilo que a gente deseja. Então, é a fase, inclusive, que a gente conquista mais coisas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, porque está buscando a afirmação no lugar pretendido nesse mundo, né? Então, aqui nessa fase é importante ter um crachá, é importante ter um cartão de visitas que identifique qual é o cargo, qual é a pessoa, qual é o nome, quem é esse indivíduo. E aqui a gente passa por uma crise de talentos. É muito comum os indivíduos nessa fase questionar o seu próprio talento. Então, onde é que eu sou bom mesmo? Qual é a minha fase luz? Quais são os meus comportamentos que me fortalecem? E usar isso a seu favor. Até porque ele precisa fincar o seu cajado na história profissional. Então, ele vai usar o seu talento a seu favor. A fase seguinte é a fase dos 35 aos 42 anos. E a fase da consciente. Então, ele tem crítica, sim, mas é uma crítica consigo mesmo. E é muito comum, nessa fase, a crise da autenticidade, que é olhar para trás e identificar, será que eu conquistei tudo aquilo que eu queria conquistar? Será que eu construí tudo aquilo que eu queria construir na minha história de vida? E aqui ele não busca mais o lugar no mundo, porque aqui ele já conquistou, né? Ele já passou por um setênio onde ele foi respeitado como pessoa e como profissional. Aqui ele começa, então, a questionar aquilo que ele já tem. Então, ele costuma ser muito respeitado pela equipe com quem ele trabalha, a referência dele não é mais uma outra pessoa, né? São as habilidades sociais, e ele quer, na verdade, se firmar nos seus
relacionamentos pessoais e profissionais. Então, essas são ele passa também pela crise, que é a crise dos 40 anos, né, que todo mundo passa, muita gente passa, e não obrigatoriamente ela acontece aos 40 anos. Ela pode acontecer aos 38, 39 anos, ou 41, 42, mas é no final dessa fase que surge a crise dos 40 anos. Vamos, então, ver a última fase dos setênios, né, o último período que a gente tem aqui. Não que ela não ocorra, porque hoje a expectativa de vida aumentou muito e as pessoas continuam vivendo de 7 em 7 anos. O que acontece é que esses períodos vão se renovando e eles vão se espelhando nas primeiras fases da vida. Aqui, a gente vai falar da sabedoria e do autodesenvolvimento. É muito comum nessa fase, fisicamente, a gente começa a retroceder, né? A gente começa a diminuir de tamanho físico, mas elevar a curva que cresce. Lembra que no início a curva era de baixo, era espiritualmente de cima para baixo? Aqui ela começa a subir de novo. Então, aqui o que a gente mais se desenvolve é a espiritualidade. Por isso, a sabedoria e o autodesenvolvimento. Dos 42 aos 49 é a fase artística. Então, é muito comum pessoas que nunca tiveram nenhuma identificação ou nenhum exercício artístico, nessa idade começa a tocar guitarra, nessa idade começa a pintar, começa a vai fazer curso de pintura em tela, ou buscar qualquer outra atividade artística, teatro, dança. Então, é muito comum, principalmente mulheres e homens também, procurarem uma atividade artística nessa fase. É a fase da autenticidade e o pensar. Nessa fase aqui, as pessoas já não estão preocupadas com o que pensam. Ela é dona do que pensa e assume aquilo que deseja e pensa. Diferente das fases anteriores, que questionava e criticava o seu próprio pensamento. Aqui não, ele é livre para pensar e para decidir, né? Dos 49 aos 56 é a fase moral. Nessa fase começa a reduzir as energias físicas e aumentar as energias espirituais. Aqui ele é visto pelas pessoas como um líder, como um facilitador, pelos próprios cabelos brancos. Então, é comum as pessoas falarem assim, quero falar com alguém que é mais velho, ou quero passar em consulta com um médico que tenha mais experiência, porque ele é respeitado naturalmente pela sua história de vida, pelo tempo de vida que tem. Então, ele já está com o pé fincado há muito tempo, né? Dos 56 aos 63 é a fase intuitiva e mística. Então, é muito comum também, eu conheço pessoas do meu relacionamento, que depois que se aposentaram, e nessa fase especialmente, foram procurar novas atividades que elevem a espiritualidade. Então, muitos foram procurar uma religião diferente, ou seguir caminhos, enfim, novas formas de desenvolver a espiritualidade através do yoga, de formações específicas, outras religiosidades, novas leituras. Então, as pessoas aqui buscam experiências espirituais diferentes. É a fase da criatividade, até porque ela já tem uma história e umas experiências ao longo da vida que foram conquistadas anteriormente, que agora dá para usar de forma criativa. Então, para enfrentar um determinado desafio, essas pessoas buscam essas experiências que vão facilitar e favorecer o seu desenvolvimento ou lidar com aqueles desafios de forma diferente. Liberta o querer, né? Então, as pessoas, nessa fase, é muito comum falar, uma pessoa com 56, 60 anos, fala, bom, eu nunca saltei de paraquedas, eu quero fazer isso. Nossa, mas aos 60 anos, andar de patins, pular de paraquedas, então são experiências que não foram vividas anteriormente e que aí está dada a oportunidade. Então, ela liberta o querer, não tem mais preconceitos a partir daquilo que deseja fazer e vai e faz. E, a partir dos 63 anos, é considerada a fase luz. É a fase da sabedoria, efetivamente. Então, é quando a gente procura as pessoas para buscar experiências de vida, e principalmente espirituais, por conta da sabedoria. A gente acredita que essas pessoas são mais espiritualizadas do que nas fases anteriores. Então, a gente chega nessa fase mais espiritualizado. Então, esse é um pouco dos setênios, né? Daqui para frente, quem está... E se você
estiver numa fase mais adiante do que essa aqui e assistindo esse vídeo, considere-se que você está na fase da sabedoria. Então, utilize essa sabedoria para tomar suas decisões, utilize essa sabedoria para a seu favor, para se desenvolver, para ter resultados. Acompanhe esse desafio de forma diferente, utilize suas experiências para isso.